Olá, gente, como estão todos? Estou aqui hoje para tentar falar daquilo que não se pode falar. Se torna uma tarefa bastante complicada. Vou tentar falar e vou esclarecer muitos pontos, inclusive porque é que há muito tempo que eu não tenho feito aqui essas lives. Um dos motivos é que eu estou trabalhando muito. Estou trabalhando demais aí, tô muito atarefado, uma vida muito atribulada. E um outro motivo é também a dificuldade que você tem hoje de você poder falar e ter o conteúdo sancionado, aprovado, porque é desanimador você produzir vídeos e não saber se esses vídeos vão ao ar. Muitos dos que eu fiz não puderam ir ao ar, a não ser em modo restrito, apenas para os membros do canal, eh, ou se não no meu Patreon, até porque o Rumble, onde eu estava subindo os vídeos impugnados, também foi para o espaço há muito tempo e eu acabei até desistindo de usar o Rumble, porque um dos motivos é que eles simplesmente acabaram com o suporte para os brasileiros. Eles nem respondem as mensagens, minha conta está totalmente congelada e não dá para você ficar usando uma plataforma desse jeito, né? Sem nenhum retorno. ah, e a maioria das pessoas não consegue usar, mesmo com a opção aí de usar um VPN, se bem que agora vocês sabem muito bem o que aconteceu. Foi proibido, está proibido aí até o uso de VPNs, né? Claro que eles estão querendo, anunciando aí que vão fazer, vão punir rigorosamente, de maneira muito dura e rigorosa, até mesmo pessoas que acessem o X por VPN, vejam vocês, né? Então o VPN está proibido, segundo aí a resolução aí que baixou aí o déspota esclarecido do Brasil, né? Esclarecido não, né? Nada esclarecido, o déspota energúmeno, como o Musk comparou ele ao Voldemort, né? Do Harry Potter, é a cara do Voldemort. É, então, ele tá aí dizendo que vai né, prender as pessoas que estão usando o VPN. Claro que isso aí, a aplicação prática dessa medida, isso aí é um blefe total, né? Seria impossível você prender todo mundo, punir todo mundo. Né? Imagine milhares, milhões até de pessoas usando VPN. Né? Quer dizer que VPN agora está proibido. Né? Segundo aí a medida, você não pode, eu não sei se pode usar VPN para acessar outros sites. Né? Mas pelo que eu estou sabendo, você não pode usar VPN para acessar X nem Rumble. Né? Se você acessar essas plataformas e descobrirem, né, que você está usando, até mesmo empresas também, pessoas civis, qualquer um aí, ninguém pode usar VPN. Vejam, gente, isso aí, eu só vi um país que faz isso aí que chama-se China, né? Quer dizer, a China é o modelo para tudo que estão fazendo. O que fizeram na China foi você sabe muito bem, foi fazer um regime laboratorial, um laboratório na China em que eles experimentaram, entre aspas, quer dizer, uma engenharia muito bem feita, né? Uma engenharia é, muito bem feita, e eles primeiro fizeram essa experiência na China para depois irem implantando em outros países. Bom,
o que foi implantado na China já está sendo implantado no mundo inteiro, certo? E o Brasil aí já está se transformando numa China. E não é à toa, né? Não é à toa que certos males que nós experimentamos aí alguns anos atrás vieram de lá, certo? E não é à toa também que este país hoje é a segunda potência do mundo, se não é a primeira, né? A segunda potência do mundo. Vocês viram até nas Olimpíadas, quase empatou, né? Parece que empatou em medalha com os Estados Unidos, só perdeu no critério do desempate, né? Acho que medalhas de prata, algo assim, não foi? É, então, vocês veem a potência que se transformou a China. E uma potência que foi toda moldada, foi toda construída pelo próprio Ocidente. Quer dizer, não fossem aí os grandes investidores, né, os grandes metacapitalistas, né, os bilionários aí que botaram rios de dinheiro na China, vários governos aí, começar por Nixon, né, começou a bajular a China, a abrir as pernas para a China. E a China foi usada aí, né, como o próprio Rockefeller já dizia, não existe um regime mais. O Rockefeller era fã da China, ele vivia indo para a China. Aliás, uma das famílias que mais deram dinheiro aí para ajudar essa, essa retomada da China como uma superpotência, né? Retomando aí a China da antiguidade como superpotência foram os Rockefellers. E nós tivemos aí, por exemplo, o governo Clinton, né? Só podia ser o Clinton mesmo, não? O Clinton foi um dos que mais deram força para a China no governo dele, não sei se vocês se lembram. Ele deu muita força para a China e foi justamente a época, né, nos anos 90, do governo Clinton, que começou a chover produtos importados da China em tudo que é lugar. Algo que não ocorria, quer dizer, antes você tinha produtos esparsos da China, de repente nos anos 90 nós tivemos aquela inundação, eu me lembro muito bem, isso aí foi lá pelo ano de 94, 93, 94, já por aí, né? Um pouco antes até, já começou a haver assim, um festival de camelôs, marreteiros, não falo em camelôs, vou falar também, não saiam daí, gente, que eu vou falar aí do Silvio Santos daqui a pouco, né? Um pouco tardiamente, né? É melhor esperar um pouco a poeira baixar para falar. Né? Não daria para falar aí do Silvio Santos logo depois da morte dele aí no último dia 16 de agosto. Porque aquele negócio, né? Todo mundo só puxando o saco, né? Todo mundo só falando bem do homem. Quer dizer, o Silvio virou Santos, né? O Silvio virou santo. Como no Brasil, todo mundo vira santo, né? O cara morre, todo mundo no Brasil vira santo. E não podia ser diferente com o Silvio Santos. E vou falar daqui a pouco aí do Silvio Santos, vou falar, não percam, gente, eu vou falar daqui a pouco certos aspectos da vida do Silvio Santos que ninguém está falando, né? Porque todo mundo aí só puxa o saco, certo? E vou falar aí do Silvio Santos daqui a pouco, não percam. Mas antes estou falando aí disso que está acontecendo, né? Que está realmente muito difícil e falar, muito difícil. Eu tenho que medir as palavras e às vezes nem medindo as palavras você sabe se de repente os algoritmos, né, ou aquele que vai fazer a revisão aí, se for o caso, vai fazer a revisão manual, né? Fico pensando nesses caras do YouTube aí, né? Quanta gente deve estar trabalhando no YouTube, né, fazendo isso. O cara fica assistindo vídeo por vídeo, fazendo revisão manual para ver se tem algum problema o vídeo, né? E às vezes a gente faz uns vídeos aí de 3, 4 horas, eu fico imaginando o cara lá assistindo o que a gente está falando durante 3, 4 horas e anotando cada palavra, se a gente tá dentro aí né, das regras da comunidade, a gente não está violando nada, se está tudo dentro, né? Mesmo assim, né, eu vi muitos vídeos meus aí que eu não falei nada pelo que me consta, né? Falei nada e meu vídeo foi impugnado, certo? Mas fiquem tranquilos que ainda há alguns mecanismos para a gente escapar disso, né? E daqui a pouco não vai haver mais nenhum, gente. Isso que é a minha preocupação, né? Talvez vamos ter que fazer aí igual. Se eu tivesse recursos, eu faria igual o David Icke aí, né? Vocês sabem que o David Icke
Ele está hoje com. Ele foi banido, né, de todas as plataformas. Facebook, ex-Twitter, X. Ele foi banido de todas as plataformas. Instagram, né, YouTube. Foi banido de todas e o David Icke. Bom, ele tem muito dinheiro, né? Então o que ele fez? Ele criou um site próprio, com servidores próprios. Quer dizer, não dá para derrubar o Ike, não, né? Parece que não dá. Nunca, desde que ele criou o site próprio dele, o site dele está no ar. Ele criou o site dele, certamente deve ter algum, né? Ele deve usar servidores próprios aí. É, ele criou também aí sua própria plataforma de vídeos, né? Próprio produtor, ele tem uma produtora, plataforma, né? Então ele é totalmente independente e ele faz, ele pode falar o que ele quiser, publicar o que ele quiser, porque está tudo dentro da sua do seu métier, né? Dentro da sua alçada, então não tem como derrubá-lo, certo? Mas é aquilo, né? Para você acessar o DVDI que você tem que entrar ali numa conta que tem que ser paga, né? Tem que pagar uma mensalidade e algo assim, certo? Eu não sei direito como é que é, porque eu não tenho condições disso, mas o David Icke ele consegue, né? Então produzir aí seu material sem sofrer impugnações, né, dessa maneira, né? O Alex Jones ele já tinha montado também a sua própria rede, né? E mesmo mas o Alex Jones acabou aí, até por conta de alguns erros também por parte dele, certo? E ter falado demais, né? Talking back, né? Como se diz em inglês. Talking back demais, e ele acabou aí sendo pego pelo sistema judiciário, né? Processado aí 1.000 processos nas costas do Alex Jones e por alguns erros que ele cometeu aí, né? De ter exagerado um pouco, convenhamos, certo? E ele acabou aí, tá aí com uma dívida, né? Ele já está com uma dívida de US$ 1 bilhão, né? Uma dívida impagável. E assim, ele corre o risco de ser preso a qualquer momento pela FBI, porque ele não, claro, ele não tem condições de pagar todas essas indenizações às quais ele foi condenado, arcar com todas as custas de tudo aí, nem se ele vender todo o patrimônio dele, claro, né? Não tem como pagar essa dívida aí, né? Bem que até o Donald Trump poderia talvez quebrar o galho dele, né? Ele é amigo do Trump, mas acredito eu que nem o Trump vai querer vai querer tirar US$ 1 bilhão do bolso dele para ajudar o Alex Jones, né? Até porque se o Trump fizer isso, provavelmente ele também vai ser acusado de algo aí, né? Então ele não pode, se ele se envolve, né, dá uma grana para o Alex Jones, ele pode ser certamente, certamente será enquadrado. Então é aquele negócio, você acusa o Trump de tudo, certo? É sempre assim, certo? Também não estou aqui, gente, eu não estou aqui como a gente pensa que virei trumpista, longe disso, certo? Tenho mil ressalvas, mil críticas ao Trump, certo? Mas, como diz o David Icke, né? Tudo isso aí essa teatralização da política, né? Você cria a esquerda, a direita, só para política rasa. Você cria esse teatro, né, de falsas oposições, né, de opossens, que por trás são os mesmos que apoiam a direita que a esquerda, né? É, então você cria esse teatrinho para dar a impressão de que existe vida política, que existe democracia, que existe debate, né? Existe confronto, que praticamente isso inexiste. O que existe é um teatro político, né? Tanto é que os políticos são chamados de atores políticos, não é à toa. Chamados de atores políticos não é à toa. E a gente sabe muito bem que tudo isso é um espetáculo, né? É o sociedade do espetáculo, né?
como já falava o Guy Debord. Então, gente, a política rasa que a gente assiste não passa de um teatro. E a gente vê como a gente vê aí há muitos é, muita dessas pessoas que eram críticas do sistema, que faziam esse tipo de denúncia que a gente faz, né, para o acabaram bandeando para aí o QAnon, né, para movimentos direitistas, alguns ligados aí a setores conservadores e tudo mais, né, que eu acho ótimo. Eu também tenho muitas posturas conservadoras, certo? Tenho muitas posturas conservadoras mas eu consigo ver, né? Quem é que não vê que, na verdade, eles fazem uso, né? Fazem uso, na verdade, dessas ideologias para apenas dar impressão, né? Dar impressão à sociedade de que né, há embate e muita gente engole, cai nessa, muita gente acaba engolindo, muita gente inteligente até, muita gente inteligente aí, bem intencionada e acaba caindo nisso, certo? E isso aí nada mais é do que uma distração, né? Para colocar a pessoa distraída nesse jogo, ela vai ficar ali, né, fazendo esse jogo vai perder o foco, de quem realmente são os verdadeiros causadores dos problemas, né? Então você vai ficar ali combatendo no raso, entende? Você vai ficar ali combatendo no raso enquanto por trás, né? Por trás o Mágico de Oz, certo? Continua, né? O que mexe ali os cordelinhos, ele vai continuar mexendo nos cordelinhos, né? Então ele vai continuar vendo todo esse circo pegar fogo, né? Enquanto isso ele lucra, certo? Ele lucra, ele continua perfeitamente aplicando, né? Fazendo levando adiante os seus planos, né? Vocês vejam, gente, que há milhares de anos, certo? Há milhares de anos é a mesma, a gente não sai disso, é a mesma coisa. A política, certo? Desde que surgiu, é isso desde sempre, né? É, ficam as pessoas se digladiando aí é, nesse palco, né? Nesse palco e as pessoas perdem aí a noção de quem está dirigindo, né? Quem está fazendo o roteiro, ou quem é que está dirigindo, quem é que está por trás dos bastidores, certo? Então, isso aí parece que é algo que, né, infelizmente, inescapável, né? As pessoas não conseguem sair disso e vão ficar nisso daí, né? Vão ficar presas nessa matrix de jogo político interminável, né, em que sempre acontece o que? As pessoas vão lá, apoiam esse X ou Y, e o X ou Y, quando chega no poder, certo? Ele diz que vai adotar, seja de esquerda ou de direita, né? O sujeito de esquerda, ele tem toda aquela plataforma maravilhosa também, que isso, que aquilo. Quando ele chega no poder, vocês vejam que toda a esquerda faz isso. Chega no poder, eles chegam ali e acabam tomando muitas medidas que eram medidas corriqueiras, né? Com medidas corriqueiras, pragmáticas, não fazem muito diferente do governo que eles criticavam, do regime que eles criticavam, às vezes fazem muito pior, né? Geralmente fazem muito pior. E o da direita mesmo, e o mesmo, né? Vocês lembram que o Trump, quando em 2016, quando ele ganha a eleição em 2016, né, a plataforma dele era maravilhosa. Eu lembro até que a plataforma, um dos itens da plataforma do Trump era revelar tudo que estava aí, tudo que o governo, né, mantinha ultra secreto, escondido. Ele até prometeu que ia liberar toda a documentação do assassinato do Kennedy, né? Estamos esperando até hoje, certo? Eu me lembro que o Trump deu uma entrevista para o Alex Jones e que ele prometeu, ele falou para o Alex Jones que ele ia abrir tudo e revelar tudo,
certo? Porque ele ia colocar todo esse pessoal aí, como a Hillary Clinton, né? Esse pessoal todo aí na cadeia, ia fazer uma limpa total, ia botar esse pessoal todo nos seus lugares, não fez nada. Né? Assim que ele assumiu o poder, né, ele falou, vamos conciliar, fazer uma conciliação. Né? Só que agora, né, depois que ele sofreu esse atentado, que aliás também já está sendo, né, como seria de se esperar, foi totalmente encoberto, é, barrido debaixo do tapete, já esqueceram, né, ninguém fala mais nada. É sempre assim, certo? Então, está resolvido já o caso, foi um maluco solitário, um rapaz perturbado, assim como foi o Lee Harvey Oswald, né? Então, é sempre assim, né? Como foi no caso do Bolsonaro também, lá, né? Era um maluco. Então é sempre assim. Então, não tem nada de, né? Não tem nada de mentalmente controlar, não, nada disso. Não tem nada por trás, não é simplesmente um maluco solitário. Então, vou enterrando tudo, né? Tem até aquelas imagens que eu fiz um vídeo aí também. Tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês podem encontrar no meu canal em detalhes, né, sistemas todos. Eu fiz, acho que tudo que eu vou falar aqui tem um vídeo aí. E esse do Trump também tem vídeo aí. Vocês podem entrar e conferir. Tem uma imagem aí que é um negócio inacreditável, que é um agente do FBI lavando a cena, né? Ali onde aconteceu o atentado, da onde o atirador, né? O atirador lá é, efetuou os disparos, ele estava em cima de um telhado, né? Vocês lembram bem disso? E ele lavando, né? No dia seguinte, tava lá o gente FBI lavando a cena. Isso aí é um negócio assim, totalmente estapafúrdio, quer dizer, certo? Você não lava um cenário de um crime, assim, logo no dia seguinte, certo? Ele fica ali por vários dias, às vezes fica meses, é intocável, né? Até para que se possa levantar todas as pistas, tudo, certo? E no dia seguinte estava lavando, lá o sujeito estava lavando, quer dizer, né? E até hoje a gente não sabe realmente o que que houve, né? O que que houve no atentado do Trump, porque não dá para se fazer afirmações peremptórias, certo? Já vi muita gente falando aí que não foi combinado, né? Muita gente falando isso que o Trump armou isso, certo? Eu não duvido de nada, gente. Já falei aqui, não duvido de nada, certo? Nada, não duvido de nada. Mas convenhamos, né? Seria meio difícil você combinar, certo? Ninguém teria coragem aqui mesmo que combinasse com um atirador aí, medalha de ouro das Olimpíadas, né, o melhor atirador do mundo, falar, ó, aqui, ó, eu vou, certo, vou lá, vou fazer um comício, você vai lá e você, certo, na hora que eu tiver, né, na hora que eu virar o rosto, você mete um tiro para acertar a minha orelha, né? Mas ninguém seria louco de brincar de Guilherme Tell, né? Ninguém se disporia a isso, quer dizer, eu não acredito em algo assim, certo? Pode ter havido uma outra tipo de farsa, mas não nesse sentido, certo? Mas a gente está até agora sem saber, porque foi tudo encoberto, né, como tudo, e certamente nós não viremos a saber nada, certo? Mas, gente, voltando aí, o que que acontece, gente? O que acontece é que eu mesmo estou aqui há muito tempo sem fazer live, porque é isso, gente. Vocês vejam, né? Eu estou aqui falando, né? Tudo que eu falei até agora, a gente acaba falando até demais. Eu não queria falar isso. Eu não pretendia, mas você vai falando, né? Você não tem como muitas vezes controlar a sua fala. Você vai, certo? Suas ideias vão se concatenando e você vai falando, né? Mesmo assim, minhas ideias aqui filtradas, porque totalmente filtradas. Eu não posso falar aqui, usar termos, eu já sei que termos que eu não posso usar, o que, que eu não posso falar, né? Mesmo assim, como eu estou dizendo, certo? Pode ser que eu já tenha soltado algo aqui que não vai ser aprovado. Entende? Então, você não pode usar termos pesados, você não pode aqui mudar o tom de voz assim, falar de maneira muito, né, raivosa, algo assim, entende? Certo? Você não se sabe do que a gente vai ser acusado. Você não pode falar, olha, você sabe muito bem, né? Em suma, é o politicamente correto, certo? É o discurso aí oficial, não pode fugir muito do discurso oficial, certo?
Porque senão não adianta, não vai ser aprovado. Eu tô fazendo aí agora o quê? Fazendo muitos vídeos, vídeos curtos e vídeos pré-roteirizados. Aqueles são vídeos que eu faço um roteiro, né? Primeiro, geralmente às vezes escrevo uma matéria sobre o assunto, né? Publico lá no meu Patreon. Depois eu faço um roteiro em cima dessa matéria e vou cortando tudo aquilo, né? Que o YouTube certamente não aprovará, né? Então eu vou cortando e vou fazendo e vou polindo, né? Vou deixando só aquilo que há possibilidades de ser aprovado. Mesmo assim, quantos vídeos que eu faço aí você sobe o vídeo, você tem que passar por todo aqueles, né, uma burocracia desgraçada, você tem que preencher formulário, você tem que dizer se o vídeo tem isso, tem aquilo, se não tem, né? Aí depois você mesmo tem que fazer uma classificação do seu vídeo, você mesmo, certo? Se o vídeo contém isso, contém aquilo, se sabe, tem uma lista enorme, né? Para quem faz isso sabe, certo? Quem tem canal aí faz isso sabe aí o que é isso, como é que tá o negócio. Quem não tem canal não tem muita noção, né? Muitas vezes, e às vezes chega aqui até. é, ou o cara não tem noção, às vezes ele até sabe disso de maneira, né? De maneira mal intencionada, certo? De maneira capciosa. Ele entra aqui, por exemplo, e ataca, certo? Recebi um monte de ataques aí de pessoas que depois de vários vídeos vai falar, pô, mas você não falou nada, né? Você não falou nada e ataques até muito ofensivos aí, né? Assim, apelando para argumentos ad hominem, né? Aí falando, porque, sabe, apelando e chegando ao nível da ofensa mesmo aí, né? Pessoal. Mas eu não tô nem aí com isso aí. Vocês sabem, pode falar à vontade, eu não tô nem aí. Eu não ligo para isso. Eu acho. Eu só. Não me importo nem um pouco o que as pessoas pensam de mim, não pensam, né? Certo, o que a pessoa pensa é problema dela, né? O que a pessoa acha de mim é problema dela. E se a pessoa que está ali fazendo isso, ela perde tempo dela, né? Azar o dela, porque ela está perdendo tempo, certo? Porque ela vai postar um negócio lá e eu vou apagar sumariamente, porque eu não dou ibope para esse tipo de gente, né? Então, muitos estão entrando nos comentários aí para dizer, mas você não falou nada, né? Que nem um vídeo aí que eu fiz sobre a Operação Prato, né? Eu fiz um documentário enorme sobre a Operação Prato aí, acho que de quase 1 hora. O vídeo foi impugnado, certo? Foi impugnado. É, Aí eu fui convidado pelo Wellington, né? Pelo Wellington Sabino aí, né? Para falar no canal dele sobre a Operação Prato e tal e o fenômeno chupa-chupa, e ali eu já sabia até antes da live, eu falei, ó, Wellington, você sabe que eu fiz um vídeo e ele foi totalmente censurado e foi impugnado, né? Então, certamente ele vai poder falar muito, muito aí a respeito do assunto. Senão, nossa conversa aqui não vai dar em nada. Aí ele viu que realmente não dava para falar, ele entendeu, né? E a gente fez mesmo assim, mas não deu para falar quase nada. O que eu poderia falar? Né? Aí entram umas pessoas e começam a meter o pau, mas não falou nada, né? Isso e aquilo, né? Entende? As pessoas, muita gente não sabe o que é, ou sabe, é isso que é pior. Às vezes a pessoa não é que ela não sabe, ela sabe, mas ela é capciosa ao ponto, né? Ao ponto de usar, certo? Dela se aproveitar da situação para te atacar, né? É um negócio baixo, isso aí, é um negócio muito baixo. Né? Mas gente baixa não falta. O que tem de gente baixa aí não é brincadeira. Isso é até um reflexo do. Eu diria que isso é bem um reflexo, né, do que acontece. As pessoas acabam contaminadas pelo que acontece, pelo panorama. É, é inevitável, né? Muitas dessas pessoas aí certamente tiveram péssimos professores, né, na escola. Aliás, 99% dos professores aí não valem nada, absolutamente nada, né? É, fico imaginando aqui, né? Fico aqui pensando como, sabe, que tipo de educação muitas dessas pessoas tiveram então e depois elas se espelham, né, em muito desses influencers que andam por aí, desses influenciadores, se espelham em CEOs
se espelham aí nesses ídolos fajutos que andam por aí, né? Ver as medidas que tomam aí os governos e, sabe, a ONU da vida e acabam, né? Se acabam replicando, né? Replicando, pegando esses exemplos e absorvendo e porque ah, é o que chega nelas, né? É o que chega nelas, certo? Muito dessas pessoas é o que chega nelas, certo? Bom, ah, então, gente, infelizmente esse é o panorama, né? Então eu estou tendo que fazer apenas vídeos mais curtos, porque e pré-rotorizados, né, para tentar burlar, né, para tentar ver se, para tentar passar os vídeos aí, certo? E o ideal aí seria fazer, né, igual o David Icke, né? Mas eu não tenho recurso para isso, certo? Pouca gente ajuda a gente, né? Muito pouca gente. Falando em ajuda, né? Se a gente está aqui é porque a gente conta com o apoio de algumas pessoas, né? Então, aquilo que eu falo, pouca gente ajuda, pouca gente realmente colabora, né? 99% gosta mesmo é de meter o cacete, né? Meter o cacete, não entende, né? Que a gente passa, certo? Não entende tudo que está acontecendo. Então é assim, é muito mais fácil você atacar, né? Destruir, esculhambar, certo? É muito fácil aí, certo? Muito fácil, então é muito. E aquilo é engraçado, né? Se o cara não gosta de você, por que, que ele fica te acompanhando? Né? É gozado isso, né? Por que, que ele fica. O cara se acha um soldado da guerra cultural? O que, que é? Sei lá. Né? Tem muita gente aí também, né, que é pau mandado, né? A gente sabe muito bem disso, está cheio aí de agentes, né? De é, agentes aí, né? De certos, você sabe muito bem, né? Você vê que eu não posso falar, né? Eu gostaria de falar aqui, dar o nome aos bois, certo? Falar, eu não posso. Né? A gente sabe muitos aí são, certo? Agentes culturais, agentes mandados aí por certos setores, né? Certas sociedades, né? Ocultas, etc. Tá cheio aí, né? E tá cheio de gente vivendo disso, viu, inclusive, né? Transformando certas pessoas em o que se chama de target individuals, né? E ficam aí perturbando a vida dessas pessoas aí 24 horas, né? Porque assim, essa é a estratégia, essa é a tática dessa gente, né? Muitas vezes eles poderiam, se quisessem, eles poderiam eliminar qualquer pessoa que eles queiram, né? Mas às vezes eles não fazem isso porque é aquela história, né? Às vezes eles podem acabar produzindo um mártir, né? Então, né? Acabar produzindo aí criando uma cruzada, né? Em cima de um cadáver, então eles não querem isso aí, muitas vezes, certo? E também não querem correr o risco aí né? De uma dessas daí eles serem pegos, certo? Não querem correr esse risco aí. Então, o que, que eles fazem? Eles contratam, né, esses agentes, né? E não precisa pagar muito não, né? Porque tem gente aí que tá cheio de gente inescrupulosa, um monte de gente inescrupulosa. Eu mesmo conheço muitas, né? Inescrupulosas aí que aceitam por qualquer dinheiro aí, né? Qualquer grana, certo? Qualquer dinheirinho aí o cara aceita é, sabe, seguir certas ordens para destruir a vida de outras pessoas. Você vê a quantidade de. Não sei se vocês têm visto isso, quantidade de matadores, né? Que andam por aí, um negócio assim descomunal, né? Quantidade aí, vocês acompanham esses noticiosos aí, né? E a quantidade de gente aí que, né? Alguém contrata o sujeito, ele vai lá e né? Como é que um cara, né, pode assim, por sã consciência, certo? Ser um mercenário desse, certo? Como é que pode, certo? Será que ele se baseia, ele se espelha nesses filmes, alguns filmes hollywoodianos aí que glamouriza, né, esses matadores? Né? Tem vários filmes hollywoodianos aí que glamorizam, e você sabe muito bem disso, né? Que transformam o cara que faz isso aí, o cara fala, isso é uma profissão, né? Que eu tenho. Tem aquele filme, um filme com Tom Cruise, vocês lembram desse filme com Tom Cruise, né? Que ele é um.
que ele é um matador de aluguel, né, tal, vive uma vida glamurosíssima. Então ele é sempre assim, o cara vive uma vida glamurosa, o cara é um galã, né? O cara é um astro. Você acaba, sei lá, muita gente às vezes se inspira nisso aí, não sei. Certo? Não sei, porque não tem outra explicação. Como é que o cara fala, ele acorda de manhã e fala assim, pô, sabe, hoje que eu vou mudar de profissão, acho que eu vou virar, né? Vou virar um assassino de aluguel. Como é que o cara decide isso, certo? Mas isso aí, claro, veja, pessoal, tem gente que. Muita gente. Tem um exército aí de pessoas que fazem isso, mas eles fazem o quê? Eles não chegam ao extremo, né? Mas o que, que eles ficam fazendo? Eles ficam agindo no limite da lei, certo? Então, eles perturbam a pessoa, eles ficam praticando stalkerismo, né? Eles fazem assédios mil na pessoa, né? Então tem mil maneiras de você destruir uma pessoa, mil maneiras, certo? Aquele negócio de, você sabe, isso acontece, por exemplo, acontecia, acho que acontece ainda hoje, né, em certos jogos de futebol aí, o time adversário vai lá na cidade, né, do time rival, né, para jogar, aí ele vai se hospedar num hotel lá e os caras vão para frente do hotel e ficam a noite inteira ali, né, fazendo barulho, sabe? Soltando fogos, gritando ali para os caras não dormirem, né? Então basta isso, certo, gente? Você não precisa envenenar uma pessoa, certo? Você pode destruir uma pessoa simplesmente perturbando ela, inviabilizando a vida dela, né? Aliás, a gente pode ficar aqui 10 horas falando disso, né? Isso aí vai acontecer cada vez mais, ainda mais por causa do sistema de crédito social aí que está sendo implantado, né? Vocês veem que o que acontece, gente? Vocês veem que esse sistema de crédito está sendo aos poucos sendo implantado. Na China já está totalmente implantado, né? Um sistema que funciona, que é um episódio do Black Mirror, daquela série Black Mirror que abordou isso, é, até com a filha do Ron Howard, né, que fez a atriz lá que fez esse episódio. É, é muito simples, né? Então é assim, você atribui pontuações positivas, né? Você pontuações ou positivas ou negativas para a pessoa, certo? E hoje, como está tudo se centralizando, né, em bancos de dados, né, você tem o registro da pessoa, da vida inteira da pessoa, né? No Brasil, por exemplo, aí todo mundo é obrigado a ter uma conta no gov.br, não é isso? Se você não tiver uma conta no Gov, você não faz nada, certo? Nada. Você não tira um documento, você não consegue fazer nada. Tudo hoje se faz pelo gov.br, né? Então você entra, é assustador o negócio lá. Eu já entrei várias vezes na minha conta, né? Você é obrigado a ter, né? E assim, impressionante a quantidade de informações reunidas suas lá. Tem toda a sua vida lá, certo? Toda a sua vida lá, impressionante, gente. Você consulta tudo, tudo. Quer dizer, e isso ainda vai sendo aprimorado, né? E eles atribuem assim níveis para você, nível bronze, prata e ouro, certo? Quanto mais informação sua você coloca lá, mais sobe a sua cotação, né? Isso já é um sistema de crédito social, né? Então, você tem que cumprir lá todas né, tudo que o site, né, manda você fazer, né, colocar todos os documentos, todas as informações que o site pede, certo? Se você for um bom menino, né, se você está dentro né, dentro dos parâmetros de tudo lá, né, suas pontuações sobem. Isso já é um sistema de crédito social. Isso aí vai sendo cada vez mais, implantado, né? Vai ser cada vez mais implantado e, e vai ser igual a China, quer dizer, assim, então vai ser o seguinte, gente, se você ali deixou de fazer algo, né, deixou você lá né, você fez algo que desagradou o governo, entende? Certo? Você vai ficando lá cada vez mais rebaixado, aí você vai tendo dificuldades para tudo, eles vão te dificultando tudo. Hum? Vão dificultar toda a sua vida, até o ponto deles poderem até mesmo congelar sua conta bancária. Hum? E não permitir que você faça mais nada. Olha, veja, gente, veja que o governo, né, ele já comete esta. Antes disso aí, ele já cometia e agora vai continuar cometendo, né?
essa impropriedade, essa coisa incisiva de que é obrigar o sujeito a votar, né, no Brasil. Se você não votar, você não pode fazer nada na tua vida, certo? Você é obrigado a ir lá. Você não quer saber disso, eu não quero saber disso daí, não quero participar disso. Você não tem essa opção, você é obrigado a ir lá, né? Porque se você não vota, você perde o direito a tudo. Você não pode fazer mais nada. Você não tem lá o comprovante de votação. Tudo que você for fazer é impossível, né? Você não tem como fazer nada, não tem como tirar nenhum RG, né, que agora é carteira de identidade nacional, né, já é carteira de identidade nacional, que vai reunir os dados num só documento, certo? E já tem até nesse carteira de identidade nacional tem até um QR Code, né? Vejam vocês, tem até o QR Code, certo? E a sociedade cada vez mais sendo digitalizada, as pessoas sendo cada vez mais controladas, né? Então é isso que vai ser, gente. Uh, então, se você não estiver aí bem enquadrado, né? E isso está funcionando perfeitamente em todas as plataformas aí, redes sociais, sabe muito bem, né? Se você posta algo indevido, sua conta, você acaba caindo no shadow ban, né? Você tem um shadow ban. As big techs têm como controlar aí todo o fluxo de informações, né? Então é assim, gente. Vocês percebem que o que vocês assistem muitas vezes no YouTube, né? É o que o YouTube recomenda para você, né? E o que o YouTube recomenda? São aqueles vídeos que estão dentro dos requisitos lá, os vídeos que eles consideram que devem recomendar, né? Os meus mesmo nunca vão ser recomendados, certo? Muito difícil, certo? Recomendar o meu vídeo. Muito difícil. Então, isso é o shadow ban, né? Mas eles vão recomendar todos aqueles vídeos, né? E as pessoas assistem aquilo. Porque é aquilo que sai na tela, né? Que sai na frente dela, ela olha aquilo ali, ela vai clicar em cima e vai assistir aquilo, né? Assim como o Google. Você faz uma busca no Google, né? O que o Google vai te dar nas buscas? Ele vai te colocar lá sempre nas primeiras páginas aqueles sites oficialescos, né? Sites que estão dentro das informações que eles acham que as pessoas devem receber, né? E as percepções vão sendo moldadas, a percepção das pessoas estão sendo totalmente moldadas, né? Por causa das informações que elas recebem, certo? Então, muitas dessas pessoas que se comportam dessa maneira, né? E te atacam muitas vezes, né? É porque, no fundo, né, a gente às vezes nem consegue, às vezes, sentir raiva dessa pessoa, porque às vezes essa própria pessoa aí, na verdade, ela está agindo dessa forma porque é a forma como ela está sendo programada para agir, certo? Ela está sendo moldada para ser assim. E ela pensa, não, mas ela acha que ela está pensando por conta própria. Ela se acha, né? Ela acha que tudo que ela pensa, né, sai da cabeça dela. Ela acha que ela é uma pessoa totalmente independente e que raciocina por conta e ela não sabe que ela, na verdade, ela está agindo assim, né, porque as informações que ela recebeu, a forma como ela foi condicionada, né, aí quando ela vê algo que a desagrada, né, que você fala, que você publica, que ela fica revoltada, porque ela foi programada para isso. Entende, gente? Então, vejam vocês como é que nós estamos, certo? Então, gente, então é pouca gente que nos ajuda, certo? Infelizmente é assim, mas seria o ideal, aí seria né, um negócio assim que você pudesse ter sua própria plataforma, né? Os seus próprios meios para que você não fique dependente, né, de servidores aí, certo? Porque é muito fácil, é como aconteceu, olha, aconteceu com o próprio X agora. O que aconteceu? Deu a ordem aí, né? O Voldemort deu a ordem para que todos os servidores, né? Todos os servidores conectados ao X fossem cortados. Simplesmente isso. Os servidores foram bloqueados, né? Os servidores que mantinham o X no ar foram bloqueados e o X saiu do ar. Acabou. Certo? Fim da história. Você veja que o Trump ele criou a sua própria rede social chamada Truth, né? Truth Social, né?
É a plataforma do Trump. Agora é aquele negócio, né? Quem é que usa o Truth Social? Eu não conheço ninguém no Brasil que usa isso aí, certo? Eu não conheço ninguém, certo? E as pessoas que têm a conta na rede do Trump, né? Que assim, tudo é idêntico ao X, né? Tudo igual, é igualzinho, igualzinho, é a cópia do X, né? Mas quem é que acessa? Né? Basicamente são americanos trumpistas que têm conta no Truth Social, certo? Eu estou usando, gente, no lugar do X, eu uso, já usava, né? Agora estou só usando ele, eu uso o Gettr, né? Gettr, certo? É o Gettr, rede social aí, que por enquanto, né? Por enquanto, mas olha, até quando, né? Até quando vão permitir, certo? Você já não sabe, né? O Gettr aí você pode postar o que você quiser. Nunca sofri nada, nunca sofri nenhum tipo de sanção aí no Gettr, nada, nunca, nada, nada, certo? Vocês podem postar à vontade ali no Gettr, mas também assim, quantas pessoas acessam o Gettr? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas pessoas, certo? E falar em apoio, gente, eu quero aqui agradecer, certo? Devia ter feito isso já logo no começo. Ah, agradecer aqui as pessoas que né, como sempre aí apoiam, né, os membros do canal, principalmente os membros do canal, todos aí que participam e muita gente aí sempre participando, né, que me acompanha nas entrevistas também que eu dou aí às vezes, certo? Que me acompanha também nas minhas outras redes aí, certo? Pessoas que estão sempre comentando. Não vou mencionar nomes aí nesse caso direto para não cometer nenhuma injustiça, mas quero agradecer a todo mundo aí, gente. Valeu mesmo, viu? É, quero agradecer e quero agradecer especialmente aos meus patronos no Patreon, né? Aqui ao William Picorelli, ao Monte Cinza, Carlos Henrique, Albert Rosales, Roberto Salati, Ângelo Lopes, participa muito o Ângelo Lopes, abração pro seu Ângelo, William também, William Picorelli, né? Participa demais, Fernando RD1, Marcelo Pereira dos Santos, o Max Scardua, o André Miller, vou falar mais de você daqui a pouco, o André, grande André Miller, né, que escapou por pouco aí das inundações lá no Rio Grande do Sul, né? Deus o protegeu bem. O Arnold Santos Filho, o Tiago Pérez, Silmara da Costa, Érica Rosa Trindade, Maria e Luísa Castro, Rafaela Ferreira e Matrix Mundial, né? E não sei se todos eles aí continuam aí me apoiando, alguém vira e mexe, alguém sai aí, né? Mas gostaria que não saísse, certo? Mas muitos desses aqui continuam ainda aí meus patronos e eu agradecer também a todos os que aí já estou aí com quase 150 pessoas lá no Patreon, né? De pessoas que estão ali com contas gratuitas no Patreon. Eu falei aqui pessoas que são patronos, né? Mas tem lá já quase 150 pessoas e você pode se inscrever lá gratuitamente, certo? Se você se quiser dar uma olhada, você pode se inscrever lá e você vai ter acesso a todos os meus posts gratuitos, certo? Posts abertos, vocês vão ter acesso. E o Patreon, por enquanto, também é uma plataforma para mim aí que está sendo a salvação na lavoura, porque só me aconteceu deles censurarem um post meu, né? E foi sobre o Olavo de Carvalho, acredito em vocês, gente. Acredito em vocês. Uma. Eu fiz a transcrição, né, do True Outspeak, de quase todos os programas do True Outspeak, assim, deve ter umas 200 páginas de transcrição. Aqui o Pitico aqui, gente. Tá aqui ele. O Pitico veio participar aqui também, né? E aí eles não gostaram lá que eu coloquei isso porque tinha muita. Você sabe, eu transcrevi até os palavrões do Olavo, eles não gostaram daquilo lá, né? Mas foi só isso daí, o resto
Por enquanto, o Patreon até hoje ele tem, né? Mas a gente também nunca sabe, certo? Nunca sabe o que pode acontecer, né? E é claro que também a gente não passa do ponto, né? Tem lá um monte de regras, também tem um monte de regras e tem um monte de limitações que você não pode exceder. E a gente procura ficar lá para não sofrer sanções também. Lógico, todos os lugares têm sanções, né? Mas o Patreon até hoje tem sido sensacional, né? E tem sido assim um local onde eu estou podendo postar lá. Deve ter já mais de 600, 700 posts, né? Algumas matérias muito grandes, trabalhos muito grandes eu coloco lá que eu não poderia colocar em nenhum outro lugar, né? Porque, certo, trabalhos assim, às vezes matérias gigantescas, né? Todas as minhas explorações no Japão, arqueológicas, estão lá, entrevistas que eu fiz, muitos vídeos proibidos estão lá, né? Filmes que também não posso colocar em outros lugares estão lá, né? Filmes, eu digo, documentários, né? Que documentários assim que eu não que outras plataformas não iriam aceitar, né? Tá lá no Patreon e vocês encontram então lá no meu peito, né? Então eu tenho que agradecer todo esse pessoal aí que me apoia, porque é o pessoal que apoia e dá suporte, né? Dá suporte e faz com que você possa, pelo menos, né? Pelo menos seguir em frente, pagando as contas aí, né? E levando o negócio, né? É, Então aí, gente, muito obrigado aí, tá? Para você, para todos vocês aí. E vai falando aqui no André Miller. O André Miller, grande André Miller, né? As pessoas mais inteligentes aí do Brasil, viu? Ele me mandou um negócio muito interessante. Ele me mandou um vídeo, um link para um vídeo, né? De uma pegadinha no Silvio Santos, né? Então eu vou pegar o gancho aí, vou falar desse vídeo e vou falar logo em seguida eu pego o gancho aí do Silvio Santos. Ele me passou. Você vai dizer, poxa, mas o cara é inteligente e te passa um link do Silvio Santos. Mas é o seguinte, gente. Ele pegou uma pegadinha aí. Vocês devem ter visto. Eu não tinha visto, certo? Como eu não acompanho, não sou telespectador aí do Químico Silvio Santos. é, eu assistia até bastante Silvio Santos nos anos 80, 90, até assistia, nos anos 80 principalmente. Né? Era criança e seus pais ficam assistindo, você assiste, né? Mas vou falar mais do Silvio Santos daqui a pouco. O André me mandou essa pegadinha, que é uma pegadinha com a Milene Pavorô. Bailarina, ela é bailarina assistente de palco, né? Não sei se vocês lembram dela. Eu não, sinceramente, eu não, mal conhecia a Milene Pavorô aí. Pior é que ela é filha de japonês, né? O pai dela é japonês, ela é mestiça. O nome dela é Milene Regina Uehara, certo? Ela participou dessa pegadinha aí involuntariamente, né? É, essa pegadinha foi ao ar no dia 26 de junho de 2016, certo? 2016. Aí o André Miller me mandou e ele falou que essa pegadinha suporta e sustenta a hipótese prank, né? Hipótese prank. Prank é pegadinha, né? Pegadinha ou peça. A hipótese, ele chamou de hipótese prank, né? Eu achei muito criativo isso aí, muito conveniente, né? Muito pertinente isso. E se vocês encontram aí no YouTube, vocês procurem essa pegadinha com a Milene Pavorô, que é o seguinte, eu vou falar rapidamente aqui pra vocês. A pegadinha é o seguinte, eles pegaram ela, colocaram ela num carro, e aí estavam falando que estavam levando ela ali, né? Dando uma carona aí por algum lugar. Só que aí eles pegaram e levaram ela para uns caminhos ermos, né? E nesses caminhos ermos aí à noite, né? Aí eles armaram todo um cenário para fazer o quê? Para fazer uma abdução, veja gente, para fazer um psyop, né? Na Milene, mas fizeram um negócio tão bem feito, a produção aí caprichou um negócio, fez assim, um negócio assim cinematográfico, né? Eles simularam uma abdução alienígena perfeita, né? Fizeram o carro parar, sofrer interferência eletromagnética, né? E a Milene ali dentro do carro, vendo tudo aquilo, né? Cada vez mais assustada com o que foi acontecendo.
e colocaram um disco voador, gente, acredita. Colocaram um disco voador com luzes, né? Um negócio assim, próximo do Arquivo X. Um negócio muito realista mesmo, né? Muito realista. Acho que 99% de muita gente aí, das pessoas iam cair também nessa daí. Né? Principalmente ufólogos, viu? Eu tenho quase certeza que quase todos os ufólogos iam cair nessa daí. Né? Principalmente ufólogos crentes, né? Muito crentes e tal, impressionáveis, mas iam cair fácil. Né? Assim, gente, ela teve praticamente. Ela quase teve um surto, né? E quase desmaiou. Tal realismo dessa falsa abdução, colocaram os atores vestidos de ETs, né? De ETs tipo Grace, mas assim, bem apavorantes, certo? Bem apavorantes, e com umas roupas de borracha muito convincentes. E lembrou muito o caso da Beth Barney Hill. Né? Foi praticamente idêntico ao caso da Beth Barney Hill. Quer dizer, um carro no meio de uma estrada deserta, o carro sofre interferências, o carro para, desce um descovador na frente, saem uns seres para capturar, né? Vieram seres para capturar. Na hora que ela viu aqueles seres vindo na direção, ela já tinha visto o disco voador, já estava apavorada. Né? O nome dela não é à toa que Milene pavorou, né? Então ela já estava apavorou, estava apavorada. E quando veio os ETs para sequestrá-la, tirá-la do carro, ela praticamente desmaia. Né? Aí tiveram que interromper o negócio e revelar que era uma pegadinha. Né? Mas e fica imaginando, gente, um negócio desse sendo feito, quanta gente não cairia. Né? Quanta gente não cairia e seria capaz de jurar, né, mais tarde, que realmente foi sequestrada por um descovador. A pessoa fica muito apavorada mesmo, é muito amedrontada. E todo o imaginário, né, tudo que já foi criado, aí toda a programação preditiva que já foi feita em torno dos ETs, né, filmes, etc., tudo isso vem à tona, certo? Vem à tona na mente da pessoa. A pessoa começa a vivenciar aquilo como um fato real. Né? E aquilo você vai cair aqui, o Miller chamou isso de hipótese de prank, eu acho muito boa, né? E que tem tudo a ver com a hipótese dos mensageiros da decepção do Jacques Vallée, né? Tudo a ver mesmo, né? Quer dizer, o- é pura aquilo que o Jacques Vallée falava, né? Você cria um cenário, né? E você faz com que a pessoa vivencie algo que lhe pareça completamente real, absurdamente real, e você vai mexer com vários aspectos da cultura da pessoa, né? Você tem que fazer algo que esteja dentro da cultura da pessoa, que a pessoa vá compreender aquilo. Né? Então você poderia pegar, por exemplo, uma pessoa muito católica e fazer aparecer para ela a Virgem Maria, por exemplo, né? E certamente seria muito convincente para a pessoa, né? Se ela visse uma visão, né, holográfica projetada da Virgem Maria falando com ela. Ela iria acreditar piamente que falou com a Virgem Maria. Né? E, então, hoje o contexto atual é um contexto de mais tecnológico, de as pessoas acreditarem em seres espaciais, extraterrestres. Né? Então, se você faz um negócio desse, a pessoa certamente vai acabar acreditando, né? E ela vai, ela vai de fato, né? De fato depois afirmar que sofreu algum tipo de sequestro, etc. Né? Então, só para ficar, né? Aí vocês vão falar assim que isso aí lembra, né? Isso aí vai ao encontro da Operação Mirage, né? Aquela coisa toda, né? E dos PSYOPs, né? Então, isso que o André Miller mandou eu achei sensacional, né? Sensacional. E você sabe que tem uma. Dentro da ufologia tem muito disso. Né? Tem muitos casos que são atribuídos à hipótese prank. Né? Claro que não estou aqui dizendo que estou dizendo que é atribuído, certo, gente? Antes que alguém me ataque, vai dizer que eu estou defendendo isso, não estou defendendo nada. Certo? Por exemplo, eu já escrevi aí uma matéria enorme, fiz até um vídeo também sobre o caso da floresta de Rendlesham, aconteceu em Suffolk, na Inglaterra, em dezembro de 1980, né, na virada do ano de 80 para 81. O famoso caso Rendlesham, né, que envolveu ali
uma base aérea americana e uma base aérea inglesa, né? E hoje tem vários ufólogos que chegaram à conclusão, né, que aquilo ali não passou de uma pegadinha, né? E eu explico muito bem isso na minha matéria, no meu vídeo aí, vocês procurem aí, certo? Uma pegadinha que foi feita por militares, né? Por militares ingleses que estavam querendo se vingar, né? Militares americanos estavam querendo se vingar, né? Dos ingleses, etc. E aprontaram uma para cima deles e fizeram eles acreditar que tava havendo um caso genuíno, né? Né? Agora, claro que muita gente discorda, porque o caso René Lechamp tem muitos aspectos é, né, bastante intrigantes, né, como tem até mesmo uma comunicação ali telepática de códigos binários, né, e tem vários. Agora tem gente também que acha que foi apenas um farol, né, foi um farol que gerou uma confusão, né, e havia um farol ali perto que estava na mesma direção do OVNI que eles dizem que avistaram. Né? Esse caso é muito complexo, não vou falar muito aqui. Vocês podem. Esse caso foi considerado real, né? Genuíno, durante muitos anos aí. Né? Foi considerado um caso absolutamente autêntico e vários livros foram escritos, tem vários livros sobre o caso do Reino Alexandre, tem até um monumento lá no local onde aconteceu, certo? E tem vários, o Coronel Halt, por exemplo, que foi um dos que, né, estavam, foram uma das testemunhas a investigar o caso, etc. Garantem que foi um caso de um contato realmente extraterrestre, etc., né, com uma nave extraterrestre. Agora, tem muitos que discordam, que atribuem, inclusive, até mesmo a uma pegadinha, certo? Mas então, por falar em Silvio Santos, né, gente? Por falar aí no o André Miller que mandou aí uma pegadinha do Silvio Santos, né? Aliás, acho que foi essa pegadinha do Silvio Santos foi uma das melhores contribuições que se o Silvio Santos fez algo que se salve, né? Talvez essa pegadinha seja uma das melhores contribuições dele, porque para nós ufólogos foi um grande serviço, certo? Né? Deixou de ser um grande serviço. Uma experiência, ele fez praticamente ali uma experiência sociológica, psicológica e, e nos poupou, né? Nos poupou aí muitos recursos, certo? E fez uma autêntica experiência sociológica, psicológica, né? Biopsicossocial, a gente pode até chamar assim, certo? É, quem usava muito esse termo era o grande ufólogo argentino Roberto Banques, né? Ele usava, eu tenho vários livros do Banks, eu me correspondi com o Banks durante muitos anos, e ele é um acadêmico, né? Ele era um acadêmico como eu, e escreveu tese de ufologia também como eu, só que na Argentina, e ele usava muito esse termo biopsicossocial, né? E ele fez vários estudos em relação a isso, quer dizer, ele fez várias experiências, né, para ver como é que as pessoas reagiam a um contato ufológico. Então ele pegou pessoas, colocou dentro de uma sala, por exemplo, e ele projetava, né, na parede da sala um OVNI, né, um típico OVNI discoide e tal, ou um OVNI desses que já apareceram em alguns casos. Projetava por alguns segundos, muito rapidamente. Né. Depois ele pedia para as pessoas relatarem o que elas tinham visto, né, desenharem, e ia ser interessantíssimo o ele descobriu. E ele descobriu que as pessoas, ninguém, praticamente ninguém, conseguia descrever o OVNI exatamente como ele era. Ninguém. Certo? Todo mundo, as pessoas viam ali por alguns segundos só, né, já seria um tempo até suficiente para elas, né, captarem os detalhes, mas a maioria, na hora que elas iam descrever o que elas tinham visto, faziam os desenhos, é totalmente diferente do OVNI que foi projetado. Então o Banks fez estudos assim fantásticos a respeito disso, né, vários livros dele aí, Fenômenos Inusuais, né, ele fez vários estudos sobre influência da ficção científica também na ufologia. Ele analisou ondas de OVNIs na Argentina que coincidiram exatamente com o lançamento de filmes, por exemplo, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Né? Quando foi lançado Contatos Imediatos na Argentina,
Teve ondas, né, ondas gigantescas de jovens. Isso também aconteceu no Brasil, é fatal isso daí. Você lança filmes assim, você gera ondas, né, de jovens muitas vezes, às vezes devido ao filme, certo? Sei que muita gente discorda dessa, que é uma visão um pouco multicultural, né? Uma visão culturalista, mas sei que muita gente discorda disso daí, então eu não vou falar muito não, mas tem esses estudos que eu acho muito que as pessoas deveriam conhecer, né? Conhecer porque revelam muitos aspectos da psicologia humana. Mas aí falar do Silvio Santos, né, gente? Bom, o Silvio Santos aí que, além desse legado aí, acho que ele deixou um outro que foi o Chaves, né? Tinha o disco voador do Chaves, vocês lembram disso? Teve um episódio lá do disco voador do Chaves. Né? O Chapolin Colorado também. Uma vez ele foi pra Marte, vocês lembram disso, né? Ele gostava, né? O Bolanos lá, ele. Acho que ele gostava de disco voador também. Ele vira e mexe, ele abordava. Colocava um disco voador no roteiro dele, né? Mas o. Bom, gente, todo mundo aí só falando bem, bajulando o Silvio Santos, né? E não estou tirando mérito nenhum aqui do Silvio Santos, muito pelo contrário, né? Convenhamos, uma pessoa que galga o patamar que ele galgou, realmente não é para qualquer um, certo? E não estou tirando nenhum mérito dele, reconheço aí todos os talentos do Silvio Santos aí, certo? Grande comunicador, locutor, apresentador, o empresário, produtor, homem de ideias também, né? De ter criado um monte de programas aí, criado e recriado, né? A maioria ele trazia dos Estados Unidos e dava uma e transformava aí em programas nacionais, né? Mas tirando isso, como eu falei, até assisti o Silvio Santos nos anos 80, me divertia muito, até me divertia muito lá, principalmente com o show de calouros. Eu adorava o show de calouros, né? Porque realmente aquilo era um programa, era muito interessante o programa, né? Aqueles calouros que não cantavam nada, né? E logo eram buzinados pela Aracide Almeida. É, né? Você veja, veja, isso aí você nunca mais vai ver na televisão, né? Quer dizer, você ter Aracide Almeida, né? Ele ter colocado durante décadas, acho que quase umas duas décadas ela trabalhou no show de calouros. Você tem uma pessoa como Aracide Almeida num júri popular, né? Claro, ela era cantora popular, mas assim, de um popular erudito praticamente, certo? Popular refinado, né? Vocês vejam como é que o nível caiu, né, gente? Aracide Almeida que era cantora de samba, né? É, cantora de samba, né? E foi a maior intérprete do Noel Rosa, considerada assim uma das maiores, certamente a Aracide Almeida está entre as 5 maiores cantoras que o Brasil já teve, né? E, e que durante a vida inteira, né, só fez gravações assim né, de música, de composições populares, mas assim, certo? Se naquela época isso era o popular, ele acabou se tornando o erudito nos tempos futuros, né? Nos tempos atuais aí, acabou se tornando algo muito refinado, né? E você ter a Aracide Almeida, né? Aracide Almeida, gente, não jure, a Aracide Almeida que era uma pessoa que tinha coragem, né? Por exemplo, no programa Quem Tem Medo da Verdade, da Rede Record, né? Foi transmitido ali no final dos anos 60, me lembro bem desse programa, e que ela bombardeava ela com perguntas, né? Com todo tipo de perguntas. E é um programa até muito atual, né? Muito moderno, aí, muito à frente do seu tempo aí. Hoje você poderia fazer isso perfeitamente hoje, esse programa aí. E ela era bombardeada com várias perguntas e ela tinha que responder na lata e de maneira muito sincera. E aí perguntaram até para ela perguntaram para ela a respeito de vários cantores da Jovem Guarda da época, né? Ela teve assim a coragem de chegar e falar assim: esses cantores são cantores de uma juventude fajuta, veja, eu nunca vou me esquecer disso, juventude fajuta, né? Ela já chamava a juventude já dos anos 60, final dos anos de juventude fajuta, né?
E, então a Aracide Almeida era a Dama do Encantado, né? Ela era chamada de a Dama do Encantado, certo? Maior intérprete do Noel Rosa. Eu até tenho um disco até hoje da Aracide Almeida, né? Eu acho ela sensacional. E você ter ela como um júri, né? Claro que o Silvio Santos também tinha o Sérgio Malandro, tinha a Flor, certo? Tinha o Décio Pitinini, né? Tinha o Nelson Rubens, né? Elke Maravilha, Wilza Carla, Wagner Montes, né? Quem mais aí? E tantos lá do, né? Tinha um monte de gente bem popular mesmo, mas era essa mistura, né? Essa mistura aí era sensacional. Certo? E era Cid Almeida sempre rigorosa ali com os calouros. Era sensacional, eu achava muito engraçado, certo? Era um programa muito espontâneo, muito engraçado. Uma coisa que eu nunca mais vi na televisão, né? Um programa muito alegre, muito espontâneo, muito divertido, certo? Mas, bom, gente, acho que eu já falei bem demais do Silvio Santos. Já tinha o negócio do Domingo no Parque lá, não sei se vocês lembram, aquele negócio do foguetinho, que era muito engraçado, né? A criança entrava lá dentro do foguetinho, botava uns fones no ouvido para não escutar nada e acendia uma luz, né? Porque quando acendia a luz, ela tinha que falar sim ou não, simplesmente. Então ela não estava escutando nada. Aí se você nos perguntava assim, você quer trocar aqui essa bicicleta por uma caixa de fósforos? A criança lá, sim, né? Era muito engraçado isso daí, certo? Era muito engraçado e também triste, né? Quer dizer, esse aí é um lado cruel do Silvio Santos, quer dizer, muita gente ganhava e muita gente perdia nos programas dele, né? Então era cruel também o Silvio Santos, né? Muita gente lá que saía sem nada, né? Então você imagina isso. Mas, gente, o Silvio Santos aí, todo mundo só bajulando, falando bem, né? E até por respeito aí ao passamento dele aí, então seria melhor não falar, né? Mas, gente, o Silvio Santos, gente, ele não era nada diferente de outros magnatas que dominaram o panorama das comunicações no Brasil aí no século XX, certo? Roberto Marinho, nada diferente praticamente do Roberto Marinho, do Assis Chateaubriand, né, que eram grandes empresários com ele. Talvez o Silvio Santos fosse diferente no aspecto de que ele, né, ao contrário desses outros, ele gostava muito do veículo que ele estava. Né? Não era simplesmente um meio para ganhar dinheiro, certo? Você vê que o Silvio Santos gostava mesmo de ser apresentador, de vir a público, né? Ele gostava muito de televisão, né? Parece que o Roberto Marinho ele gostava mais de jornal. O Roberto Marinho era um homem mais de jornal, né? Jornal o Globo, ele gostava mais de jornal. Eu assisti o Chateaubriand, gostava mais de revista, né? Aí o Adolfo Bloch, né? Vamos esquecer do Adolfo Bloch da Rede Manchete, que também gostava mais de revista, certo? Eu cheguei até aí eu cheguei a escrever, né, por um tempo aí para a revista Incrível lá que era da Bloch nos anos 90. Eu até cheguei lá com o Pablo, nós fomos lá, eu e o Pablo Malso fomos até a redação da editora Bloch, né, na Rua do Russell, lá no Rio de Janeiro, fomos fazer uma visita. Já estava vivendo ali os estertores do Império Bloch, né? Porque passou pouco tempo depois a Rede Manchete, que era uma TV muito diferenciada, né? Convenhamos, né? Uma TV, claro, também com todas as suas mazelas aí, com todos os seus senões e poréns, né? Mas assim como o SBT, né? O SBT ele tinha um lado bom que era um lado de contrapor, né? Ser um contraponto à Globo. Então, em vez de fazer aquele padrão global que é imitado todas as emissoras tentam imitar esse padrão global e não conseguem, nunca conseguem imitar. O Silvio Santos, ele, em vez de tentar imitar o padrão global, ele criou o padrão SBT, né? Que até ele brincava que era o sistema brincando de televisão, né? A gente gozava muito do SBT, né? A gente falava que era o sistema Bozo de televisão, né? S-besteira, né? Tinha tudo isso daí. Sistema brega de televisão também tirava muito sal, né? Então, mas o Silvio Santos ele dizia que o SBT significava, na verdade, Silvio brincando de televisão, né? Então talvez seja um dos méritos do Silvio Santos, certo? Não tô aqui esculachando o Silvio Santos, certo? Eu tenho esses méritos aí. É, dele ter tentado criar pelo menos uma televisão que era um contraponto à Globo, certo?
E só que é o que eu estava falando, gente, né? Ele não se diferenciava. Por que até que eu estou falando isso? Você veja que ele ganha concessão em 76 da sua primeira estação de TV, né? Ele ganha em 76 a sua primeira concessão, pleno regime militar, certo? Pleno regime militar, claro, já nos finais do regime militar. E ele ganha a concessão do SBT lá no começo dos anos 80, né? O SBT acho que é inaugurado em 81, se eu não me engano, né? Em 81, por aí. Ele ganha a concessão do Figueiredo, a quem ele puxava o saco direto nos programas dele. Né? Não sei se vocês lembram da Semana do Presidente. O Silvio Santos tinha aquele negócio nos programas dele, ele passar a Semana do Presidente. Era uma puxação de saco total e deslavado. Né? Ele fazia isso com todos os presidentes. Acho que ele fez isso com o Geisel também, se eu estou bem lembrado. Né? Ele fez com o Figueiredo, depois do Figueiredo ele fez com o Sarney, né? Depois do Sarney ele fez com o Collor, ele fez com o Itamar, fez com o Fernando Henrique, né? Acho que até o Fernando Henrique ele fez, depois ele parou, eu não me lembro mais. Não sei se ele continuou fazendo isso com o Lula, eu não lembro. Mas então ele fazia essa puxação de saco. E o Silvio Santos é o seguinte, gente. Ele, assim como vários desses empresários de comunicação, né, eles puxavam o saco de quem estava no poder. Tá certo? Bom, olha, o Bloch, ele gostava muito do JK. Ele era um. Praticamente a revista Manchete foi criada para bajular o JK, né? O Juscelino Kubitschek. Né? O Bloch continua amigo do Kubitschek até o final da vida e toda semana era matéria puxando o saco do JK. Né? Direto, ele apoiou a construção de Brasília, né? Essa excrescência que é Brasília, né? É, essa arquitetura utópica, né? Utópica, distópica que é Brasília, né? Cheio de símbolos ocultos e tal. Ele apoiou o JK nisso, né? Virou essa ilha da fantasia que virou, né? Um negócio totalmente isolado do Brasil, né? Etc. Bom, mas isso aí, uma outra hora eu falo mais a respeito. É... Vocês têm que ver o documentário O Choque do Novo, né? The Shock of the New, do Robert Hughes, do grande crítico de arte, estudioso, talvez o maior especialista em arte do século XX, escreveu vários livros. Aí ele fez uma série chamada The Shock of the New, Choque do Novo, que vocês encontram lá no YouTube, fácil. Né? Tem até vários episódios, até legendados dessa série, 8 episódios, Choque do Novo. E acho que no episódio 4, chamado. Como é que é o nome lá do episódio? Alguma coisa assim como Problemas na Utopia, algo assim, né? Em que o Roberto Hughes, ele quase que no final desse episódio, ele tá lá em Brasília, né? Ele foi até Brasília filmar isso aí no final dos anos 70. Acho que foi em 79, por aí que ele filmou isso, 80, por aí, né? E ele foi para Brasília, mas ele simplesmente acabou com o Brasília, né? Simplesmente detonou. Assista esse episódio aí, né? Episódio 4 dessa série The Shock of the New, né? Shock of the New, o choque do novo, do Robert Hughes. E vocês vão ver o que ele fala de Brasília, né? Simplesmente acaba com Brasília. É, então o Bloch era um grande defensor do JK, né? O Assis Chateaubriand, ele era um grande fã, se eu não me engano aqui, se eu estiver errado, vocês me desculpem aí, né? O Assis Chateaubriand, ele gostava muito do Getúlio Vargas, né? Muito, muito do Getúlio Vargas, certo? Uh, mas é assim, certo? As preferências desses caras se desvanece, né? Quando estão diante do poder e eles puxam o saco de qualquer um, seja no poder, né? Tentam agradar qualquer um que esteja no poder. O Silvio Santos não era diferente, né? Vocês vejam que o Silvio Santos era um cara que ele pode, talvez ele tenha flertado aí por um tempinho aí com o Bolsonaro, aí me parece, né? Mas assim, a vida inteira dele foi assim, o que tiver no poder, ele, certo? Ele vai lá e tenta agradar ao máximo, né? Fez isso com o Lula também, né? Com todo mundo, certo? E até no campo religioso também, né? Vocês vejam que apesar dele ser judeu, né? Tanto é que ele fez questão, né, de ser a cerimônia, né, as cerimônias fúnebres dele serem totalmente dentro do judaísmo. E
o Silvio Santos ele colocava todas as religiões na emissora dele, né? Não tinha isso não. Eu me lembro que no Porta da Esperança, quando terminava o Porta da Esperança, ele passava uma fala ali mostrando Jesus Cristo, Deus falando com Jesus Cristo, né? Então, assim, nesses campos aí, o Silvio Santos, ele era completamente eclético, né? Mas no campo político, ele fazia, ele procurava fazer todo tipo de acordos, né? Ele procurava se alinhar com qualquer um que estivesse no poder, certo? E ele até tentou sair candidato, né? Tentou sair candidato aí, uma ou duas vezes ele tentou ser candidato, mas ele viu que o negócio não era flor que se cheirava, né? E ele, por sábia decisão, ele saiu fora, né? Ele caiu fora porque ele viu que o negócio era uma sujeira desgraçada. Nem ele aguentou, vocês, né? Nem ele aguentou a sujeira. É aquilo que o Antônio Hermílio, né, se deu mal quando ele saiu candidato a governador em 1986, eu me lembro muito bem disso. Ele saiu candidato contra o Orestes Quercia na época, o Maluf, né, essa gente aí. Né? E assim, o Antônio Hermílio, gente, era para ter ganhado essa eleição assim de braçada, tranquilo. O Antônio Hermílio de Moraes, né? E ele foi tão atacado, ele foi tão caluniado, né? Assim, inventaram tanta coisa sobre ele que ele não aguentou. Né? Ele não aguentou, levou até o fim a campanha dele, mas assim, ele estava destroçado, ele não aguentava mais. Ele pegou e ficou até aliviado que não ganhou e falou: nunca mais me meto nisso. Né? E ganhou o Quercia essa eleição. Vejam vocês, né, gente? Como é que as pessoas votam bem, né? Como é que as pessoas votam bem, certo? Ganhou o Quercia. Né? Ganhou o Quercia e acaba construindo aquele memorial da América Latina lá, né? Meu Deus do céu. Além de muitas outras. O Quercia foi um dos políticos mais ladrões que já passaram pelo Brasil, gente. Ele era pior que o Maluf. As pessoas, sabe, aquele negócio. Mas como o Quercia tinha certas ligações aí, né, com certas facções, etc. Aí, entendeu? O Quercia ele nunca foi muito questionado, né? Nunca, certo? Nunca. Ele saiu até candidato à presidência, né, se não me engano, o Quercia. E não, por aí vocês veem. Bom, mas o Silvio Santos, gente, como eu tô falando aqui, ele era disso daí, gente. O baú da felicidade, né, não passava de um título, ele falava que era um título de capitalização, gente. Né? Que título de capitalização? Coisa nenhuma. Né? Ele fazia, ele usou esse negócio aí de título de capitalização, tanto para o baú da felicidade como para a Telecena, para fazer uma jogatina. Né? Transformar o Brasil num cassino. Né? Quer dizer, é proibido o jogo no Brasil. Né? Os únicos jogos permitidos no Brasil são jogos oficiais do governo. Né? Loteria esportiva, loto, né? Essas coisas. E quina, né? Mega Sena. E o Silvio Santos, ele furou isso daí para fazer um jogo. Para fazer o quê? Para promover uma jogatina, né? Uma jogatina descarada, mas disfarçada, que ele falava que eram títulos de capitalização que valiam mais do que dinheiro. Ele falava isso aí, me lembro muito bem. Né? E o baú da felicidade que ele herdou do Carlos Alberto de Nóbrega, o pai aí do Carlos Alberto do Manuel, ele herdou do Manuel da Nóbrega, que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, certo? E o Manuel de Nóbrega não estava conseguindo tocar muito bem o negócio, né? O negócio que ele inventou, ele chama baú porque era um baú, né? Cheio de brinquedos, de presentes, né? Que eram dados no Natal. Né? Pessoas que pagavam um carnê e chegava no final do ano ela recebia, né, no Natal, um baú, né? Cheio de presentes, de prêmios, com um valor equivalente àquilo que ela pagou. Né? Além de acho que receber e fazer uns sorteios, né? Além disso, etc. E aí o Silvio Santos, aquele negócio não estava indo muito bem, o Silvio Santos comprou, herdou esse negócio do Manuel de Nóbrega, passou para ele, né? E o Silvio Santos transformou, né, com o seu carisma aí, e fazendo ele mesmo promovendo, né, o Baú da Felicidade, transformou no que ele transformou. Né? A partir do Baú da Felicidade ele montou o Império, certo? Ele montou o Império. E depois até o Carlos Alberto de Nóbrega, acho que quase ninguém sabe disso, né? No começo dos anos 70 deu uma entrevista
em que ele xingava o Silvio Santos de tudo que é nome, né? Chamava o Silvio Santos de tudo que é nome e dizendo que o Silvio Santos havia roubado o negócio, e roubado entre aspas, porque na verdade o Silvio Santos deveria repassar 10% de todos os lucros para os Nóbrega, né? Deveriam repassar isso, vocês nunca repassou um centavo. Por causa da Band Nóbrega falou um monte, né? Ficou muito revoltado e disse que o Santos só se preocupava com dinheiro, que ele só ligava para dinheiro, que era um cara que não tinha ideologia, não tinha religião, não tinha nada. Ele falou certíssimo, né? E não tem mesmo, o Silvio Santos nunca teve, certo? E aliás, o Silvio Santos assim, é bem o retrato do que é a alta elite, né? A alta elite também não tem. Vocês pensam assim que a alta elite tem? A alta elite, gente, esses que governam o mundo, né? Eles promovem aquilo que. Qualquer coisa aí que eles promovem. Né? Qualquer coisa. Contanto que aquilo, né, vá favorecê-las. Contanto que aquilo vá servir para a implementação da agenda que eles têm aí, né, já há muito tempo preparada e sendo implantada. Certo? Eles usam o que for. Né? Para eles não tem esse negócio, eles não são esquerdistas, direitistas, católicos, protestantes, isso ou aquilo. Ó, eles são o seguinte, a gente sabe muito bem. A religião deles qual é? Isso a gente sabe, certo? A religião verdadeira deles a gente sabe. São ocultistas e cabalistas, né? Não posso falar nada aqui, certo? Mas a gente sabe muito bem o que eles adoram, que é o culto que eles estão implantando no mundo, né? Estão implantando um culto, o que sobretudo eles estão implantando é um culto, né? E a gente sabe muito bem o que eles estão fazendo, mas não posso falar nada aqui. Então é isso, gente. O Silvio Santos fazia isso, quer dizer, ele vendia esses carnês, etc, etc. Né? E veja, o baú da felicidade é o seguinte, gente. Olha o esquema como é que era, né? Isso aí para mim se chama estelionato, desculpe, certo? Para mim chama estelionato. O que ele fazia? Silvio Santos. E a pessoa pagava esses carnês mensalmente, né? Ele até falava, a pessoa tem que pagar rigorosamente em dia as mensalidades, caso contrário, se ela for sorteada, ela não ganha. Né? Então era assim, a pessoa tinha que ir lá, né, todo dia X pagar até o dia X pagar a mensalidade do carnê. Então era assim, aí a pessoa comprando esse carnê, no carnê tinha um número, né, tipo estilo Loteria Federal, e também tinha um cupom, algo assim, né, que ela preenchia e mandava. E aí você tinha duas chances, sorteado ali pelo número do carnê ou ser sorteado ali, né? Ele mesmo sorteava ali o seu cupom ali, puxava, se ele podia ser sorteado e ser chamado para participar, rodar o peão, aqueles negócios no programa Silvio Santos, né? Ou lá do Qual é a Música, né? A pessoa pegava lá e, né, se a pessoa errasse, você ganhava, algo assim, né? Então, você pagava aquele carnê, né? E até digo isso porque a minha mãe comprava muito isso aí, né? Minha mãe perdeu muito dinheiro com isso daí, nunca ganhou nada. E eu conheço muita gente também que comprava isso daí, nunca ganhou absolutamente nada. E a pessoa depois, os senhores falavam, você não vai perder porque você pode trocar tudo que você pagou em mercadorias nas lojas do baú. Né? Então a pessoa ia lá, é, não ganhou nada, então a pessoa ia lá com o carnê todo quitado e falava, paguei aqui, eu tenho direito a pegar umas mercadorias. Ela ia na loja do baú, ficava no centro de São Paulo, né? Tinha algumas lojas do baú, e a pessoa chegava lá e trocava aquele valor que ela pagou equivalente à mercadoria. Só que acontece o seguinte, gente, os produtos na loja do baú custavam o dobro, praticamente o dobro do que custavam normalmente nas outras lojas. Tá certo? Então a pessoa chegava lá para retirar a mercadoria, ela tinha direito a retirar muitas vezes o quê? Sabe? Uma panela, um jogo de panela, uns lençóis, entendeu? Um jogo de cama, entende? Talvez um ventilador, assim, uma coisa assim, né? Ventilador, certo? Mas assim, tudo custava o dobro na loja do baú. Então é aí que ele ganhava. Quer dizer, na verdade, ele acabava vendendo para você mercadorias à força, né? Você estava comprando, na verdade, mercadorias na loja do baú que custava o dobro do preço. Um grande jogada, vocês não acham? É uma jogada sensacional do Silvio Santos. Né? Ele enriqueceu dessa maneira. Tá? É, Bom, gente, outra coisa. Outra coisa. É, o, 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 o Silvio Santos, gente,
Ele teve um episódio aí, não sei se você, acho que quase ninguém lembra, porque a imprensa falou muito pouco, e eu acho estranho que a imprensa tivesse falado tão pouco disso, né? E não tivesse ido mais a fundo, investigado, né? Cutucado, visto o que realmente aconteceu. Foi o seguinte, foi o escândalo do Banco Pan-Americano, né? O Banco Pan-Americano, gente, estava sendo administrado ali, acho que por um genro do Silvio Santos, né? Era um sujeito que era casado com uma das filhas do Silvio Santos. Estava sendo muito, muito mal administrado e estava sendo usado para não sei o que, o banco. Não sei o que estava acontecendo naquele banco. E também não vou dizer que o Silvio Santos teve alguma culpa nisso, porque ele não era ele que administrava, certo? Era o genro dele. Era o genro, algo assim. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, o Banco Pan-Americano estava com um rombo, certo? Um rombo de 30 bilhões de reais. Veja, gente, 30 bilhões de reais era o rombo do Banco Pan-Americano. Eu me lembro disso aí, que no dia que o Silvio Santos foi para Brasília, as televisões até cobriram isso, ele foi para Brasília conversar com o Lula. Ele foi para Brasília conversar com o Lula para ver se fazia um acordo com o Lula para resolver a situação, né? Porque a dívida que o Silvio Santos estava, 30 bilhões de reais, o rombo do Banco Pan-Americano. Eu acho que nem se ele vendesse o SBT, ele ia conseguir levantar esse dinheiro. Certo? Ou seja, em suma, o Silvio Santos estava mais do que falido. Então ele vai para Brasília, e eu me lembro que quando ele foi para Brasília, ele passou lá umas 2, 3 horas conversando com o Lula. E quando ele sai dessa conversa, estava tudo resolvido. Não devia mais nada. Né? Ele sai e dá uma coletiva para a imprensa. E ele disse para os repórteres que estava tudo resolvido, que já não havia mais dívida nenhuma, que não havia, estava tudo resolvido. Como é que pode isso, gente? Você está devendo 30 bilhões, certo? Aí você vai lá, conversa, senta e conversa durante 2 horas com o presidente da República. Veja, o presidente da República, né, te recebe para falar de um problema desse. O presidente da República, certo? Uma conversa com o presidente da República, ele sai de lá depois de 2 horas e está tudo resolvido, não tinha mais problema nenhum, né? É, E ele resolveu, acho que, né, liquidar o banco, não sei o que aconteceu, mas a dívida sumiu. Vocês já viram isso, gente? Essa mágica? Vocês já viram essa mágica em algum lugar? Quer dizer, o sujeito está devendo 30 bilhões, um rombo desgraçado, né? E o negócio desaparece. Né? A dívida desaparece assim do nada, certo? Parece que ele disse que fez um acordo lá para pagar uma parte, eu não sei o que houve, né? Sei que é o seguinte, gente, ele saiu dessa na maior. Até hoje é um negócio nebuloso, né? Nebuloso, muito, muito mal explicado, certo? Fora outros lances, né? O sequestro que o Silvio Santos sofreu também é um negócio muito nebuloso, né? Do sujeito lá que sequestrou a filha dele. Aí depois o sujeito, a filha, o Silvio Santos paga o resgate, né, da filha, acho que foi 500 mil reais na época, era o governo Alckmin. Até o Alckmin foi, a- né, depois o Alckmin teve que ir na casa do Silvio Santos, né, ele pagou o resgate, a filha foi solta e tal, aí passou uns dias, o mesmo sequestrador, ele pegou e sequestrou o Silvio Santos, invadiu a casa do Silvio Santos, né, a mansão lá do Silvio Santos, e tomou como refém, né, é, o próprio Silvio Santos. Né? E aí aconteceu aquele negócio todo, o Alckmin foi lá, né? Fez intermediação e acabou, o Silvio Santos saiu também na maior. E o cara vai preso e passa acho que uma semana o cara apareceu dependurado na cela, né, gente? Um negócio também muito nebuloso isso daí, certo? Muito nebuloso, não se sabe exatamente o que aconteceu, né? E um cara que até prestou testemunho disso daí, né? Foi o Jorge Cajuru, né? Esse Jorge Cajuru aí, gente, acho que é senador agora aí, né? Ele tá até nessa CPI aí do John Textor, né? É, esse Jorge Cajuru é engraçado, né? O cara parece que sempre tá no lugar certo, na hora certa, ou no lugar errado, na hora errada. Né? Porque ele viu na hora que o sequestrador do Silvio Santos ele tinha escapado, tal, ele estava num shopping lá, ele disse que ele cruzou com o cara, né? É incrível, o Jorge Cajuru tá em todas, né? O Jorge Cajuru sabia também muita coisa, o negócio lá da Copa de 98, né? Sabia muita coisa. De repente ele falou que ia revelar, ele se calou, não falou mais nada.
Esse negócio do Silvio Santos ele sabia muita coisa, não falou nada. Esse negócio do John Texel que tá rolando aí também, ele falou lá que o John Texel tinha todas as provas, que há um esquema, não sei o que no futebol, ele falou que isso aí ia ser provado. Deu aí o que? Aí nada, né? Até agora não deu nada, não se provou nada que o John Texel tá falando, né? E o Jorge Cajuru lá, né? O John Texel até depois se voltou contra o Cajuru. O negócio assim também é meio estranho, mas eu não tenho como falar mais a respeito disso porque eu não conheço o Cajuru. Mas então é isso, gente. É um negócio assim, o Silvio Santos, gente, certo? Ele no campo da alta cultura também, ele foi uma maravilha, né? Quer dizer, o SBT era assim o primor da alta cultura também, né? Convenhamos, certo? Contribuiu muito aí para realizar aquele negócio de você degradar ao máximo, né? Destruir ao máximo a inteligência das pessoas, certo? Rebaixar ao máximo, né? E assim, para o QI do brasileiro, o Silvio Santos realmente era né? Assim, para o QI médio da maioria dos brasileiros, Silvio Santos devia ser praticamente um erudito, né? Mas a verdade é que ele contribuiu muito também para baixar o QI dos brasileiros, né? Mas contribuiu enormemente, certo? Assim, programas bons no SBT quando tinha, às vezes era de madrugada, né? Chegava a passar alguns ótimos documentários de madrugada no SBT, bons filmes no SBT, mas tudo de madrugada. Né? Me lembro até de uma vez o SBT passou um documentário sobre o Thelonious Monk. Inacreditável. Né? Como é que o SBT passou um documentário sobre o Thelonious Monk? Eu acho que era umas 3 da manhã. Certo? E era inacreditável, gente. Sabe? Inacreditável. Acho que eu cheguei até a gravar, na época era videocassete aí. Né? Cheguei até a gravar esse programa no Thelonious Monk aí. Né? Porque era um negócio inacreditável que o SBT estivesse passando isso. Certo? Passou, o SBT chegou a passar algumas boas séries, claro. Não tô dizendo que alguns bons filmes, lógico, né? Estou dizendo que tudo é ruim. Mas, no geral, o legado que deixa o Silvio Santos é dos piores, né? Você vê aí o legado aí dos herdeiros do Silvio Santos, né? Os sucessores do Silvio Santos, né? É Portiolli, é Huck, né? É Mion, é Faoro, né? E sem falar do Faustão, né? Que graças a Deus nos deixou em paz, né? Não está aposentado aí, certo? Mas assim, é um legado terrível, né? Terrível. E assim, também o nível estético, né? Assim, um rebaixamento do nível estético, do gosto estético dos brasileiros também. Sim, terrível, certo? O SBT contribuiu enormemente para isso, né?